Docker tem se tornado uma ferramenta indispensável para desenvolvedores web. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver como dockerizar as nossas aplicações Angular utilizando duas técnicas diferentes. A primeira vai ser através de SPA, ou Single Page Application, e a segunda forma vai ser através de Static Site Generation. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então, eu já tô aqui com a minha aplicação Angular aberta. Pode ser qualquer aplicação aqui, tá? Eu tô pegando uma aplicação que é uma página de login que a gente já tinha construído aqui no canal. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser utilizar essa aqui como exemplo também. Então, aqui dentro da nossa aplicação Angular, o que a gente vai precisar fazer? A primeira coisa, e mais óbvia, né, é criar o Dockerfile, que vai ser o arquivo aqui que vai descrever como vai funcionar esse nosso container Docker, né? O que a gente precisa ter aqui dentro. Aí, antes de vocês seguirem aqui as etapas, vocês precisam ter certeza que vocês têm o Docker instalado na máquina de vocês. Como é que a gente pode ter essa certeza? A gente vem aqui no terminal e roda o seguinte comando: docker --help. E ele vai nos responder aqui, né, com os comandos do Docker, e dessa maneira a gente tem certeza que o Docker está instalado aqui na nossa máquina. E se a gente quiser testar mais ainda, a gente pode fazer docker run hello world. Aqui, ele vai rodar uma imagem do Docker que é de Hello World, que tem lá no Docker Hub. E se der tudo certo aqui, né, ele vai dizer Hello from Docker. This message shows that installation appears to be working correctly. Então quer dizer que o Docker está instalado aqui na nossa máquina e que ele já está conseguindo executar aqui as imagens, né? Ele está em execução. Então perfeito. Dessa maneira a gente garante aqui que o Docker está ok na nossa máquina e a gente pode focar aqui no Dockerfile. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui no Dockerfile da nossa aplicação vai ser importar o Node, né? Porque uma aplicação Angular é uma aplicação que utiliza JavaScript, e para que a gente consiga rodar aqui o JavaScript, a gente precisa ter o Node instalado, né? Então a gente vai colocar aqui from e a gente vai colocar Node. E aqui a gente tem que colocar a tag de qual versão do Node a gente quer puxar. Então, quando a gente coloca aqui 2 pontos, a gente tá querendo dizer qual tag dessa imagem aqui que a gente quer pegar. A gente tá pegando a imagem do Node, né? E qual tag dela a gente vai querer usar? Eu vou usar a tag 21, que corresponde à versão 21 aqui do Node, tá? Então, é a versão aqui que eu vou estar utilizando. Fê, eu não quero usar a versão 21, quero utilizar outra versão. É só mudar aqui, tá? Muda a versão que você quer utilizar. Pode usar aqui a 16, a 18, enfim. Eu aqui na minha máquina, deixa eu só até verificar qual versão do Node eu tô aqui. Eu tô na versão 21, então por isso que eu vou colocar a 21 aqui. Beleza. Agora a gente vai declarar o nosso workdir. O que é o workdir? É qual diretório a gente vai estar trabalhando aqui em cima. Por que a gente vai definir isso? Porque a gente vai salvar alguns arquivos aqui. Que arquivos a gente vai salvar? A gente vai salvar os arquivos da nossa aplicação aqui dentro do nosso container. Então, quando a gente sobe um container, a gente está subindo um ambiente aqui independente. É como se fosse uma pequena máquina virtual. Não é máquina virtual por uma série de características, porque não tem seu sistema operacional próprio, não tem ali algumas divisões que a máquina virtual tem. Inclusive, eu já fiz um videozinho completinho, começando do zero no Docker aqui no canal. Pra quem nunca teve contato com o Docker, eu recomendo assistir esse vídeo primeiro. Então, vou deixar o vídeo aqui no card, aqui na descrição do vídeo também, pra quem nunca tenha mexido com Docker. Mas, enfim, como aqui é um ambiente totalmente apartado, né, totalmente independente, a gente vai ter que copiar aqui todos os arquivos da nossa aplicação aqui pra dentro desse ambiente, pra que a gente consiga, né, executar a nossa aplicação usando o Docker. Então, eu vou declarar aqui um workdir pra deixar as coisas organizadas, pra não copiar tudo pro root, né, do nosso container, ali pra raiz. Eu vou salvar tudo dentro de /app, como se eu estivesse criando uma pastinha lá dentro do meu container. Aqui dentro de /app, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todos os arquivos que tem aqui na minha máquina, nesse local, pra dentro de /app. Então eu vou colocar aqui 2 pontos. Um ponto que é pra pegar tudo que tá aqui dentro e um ponto pra indicar que é pra colar aqui dentro dessa pasta, desse workdir, onde eu já estou. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar um comando, run. Que comando a gente vai rodar? npm install. Por quê? Porque quando a gente tá executando uma aplicação Angular, né, a gente precisa ter as dependências instaladas. Com as dependências instaladas, a gente vai fazer mais uma coisinha. A gente vai rodar mais um comando. Run npm install @angular/CLI-G. A gente vai instalar aqui a CLI do Angular de forma global. Por que a gente vai instalar a CLI do Angular? Por conta dos comandinhos que a gente vai executar agora. A gente vai colocar aqui cmd e esses comandos aqui vão ser os que irão iniciar de fato a execução da nossa aplicação aqui dentro do container. O que a gente vai colocar aqui dentro? ng serve. Então, beleza, tô iniciando uma aplicação Angular com serve. Então, para que eu consiga fazer ng serve diretamente, eu tenho que ter a CLI do Angular instalada, né? E aqui a gente vai passar mais um comando, uma flag, na verdade, que vai ser --host. E aí a gente vai passar mais um comando aqui que vai indicar qual é esse host. Aqui vai ser 0.0.0.0. Por que a gente tá fazendo isso daqui? Quando a gente inicia uma aplicação Angular, ele já inicia automaticamente no nosso localhost, tá? Por conta das configurações aqui do
nosso Angular JSON, tá? A gente tem aqui as configurações de build e de serve da nossa aplicação. E aqui, por padrão, se a gente não muda essas configurações, ele inicia a aplicação Angular no localhost. Só que o localhost do meu container não é o mesmo localhost aqui da minha máquina física, porque é um ambiente independente, que nem eu tinha falado para vocês, um ambiente apartado. Então, para que eu consiga depois mapear a porta 4200 aqui do container para a porta aqui da minha máquina física, né, para alguma porta aqui da minha máquina física, eu preciso que o Angular esteja sendo servido no host 0.0.0. Se ele estiver sendo servido no localhost, eu não vou conseguir fazer o mapeamento, tá? Não vou conseguir expor a porta aqui do container para a porta aqui da máquina física onde eu vou querer acessar. E falando nisso, a gente precisa colocar aqui também um expose. Expose o quê? Na porta 4200. Então, esse container aqui, ele pega o Node, ele cria uma pastinha app, copia tudo dentro dessa pastinha app, faz a instalação das dependências, faz a instalação da CLI do Angular, declara aqui que ele vai expor a porta 4200, é onde vai estar rodando essa aplicação, e então inicia a execução da aplicação com ng serve --host no 0000. Aqui a gente poderia, por exemplo, vocês podem estar pensando, Fê, não é só eu fazer aqui um run npm start? Poderia ser, só que se eu fizer npm start, o que ele vai fazer aqui, ó, por default? Ele vai rodar o ng serve, e o ng serve, como eu falei para vocês, vai servir por default no localhost. Eu não quero que sirva no localhost, eu preciso que sirva nesse host 0.0.0 para que eu consiga fazer o mapeamento das portas, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui os comandos com cmd e passei direto aqui ng serve --host 0.0.0. Mas se eu quisesse, eu poderia alterar aqui. Então, eu poderia colocar aqui essa mudança e aqui eu rodava somente, por exemplo, npm start. É uma opção, mas eu prefiro manter dessa maneira, porque se eu estiver executando essa aplicação aqui local, né, antes de fazer o deploy dela, por exemplo, esse -host aqui pode me atrapalhar na execução local. Então, eu quero manter essas configurações que dizem respeito ao container somente aqui dentro do Dockerfile. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o build da nossa imagem. Então, vamos buildar a nossa imagem. Então, aqui docker build -t e vamos dar um nome para essa imagem. Eu vou chamar de Angular Docker. E aqui a gente tem que colocar ponto. Por que ponto? Porque é para pegar o Dockerfile aqui que tá na raiz dessa pasta, né? Que pasta eu tô? Tô aqui dentro da pasta login page, que é a pasta aqui do meu projeto. Então, eu quero que ele olhe pro Dockerfile que tá aqui na raiz dessa pasta, que é esse Dockerfile aqui que a gente acabou de criar. Vamos rodar aqui o build. Vamos esperar um pouquinho, ele vai demorar aqui, porque ele vai fazer a instalação das dependências, instalação do Angular. Pronto, ele terminou aqui de buildar a nossa imagem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um docker run, e aqui a gente vai colocar um -p, e eu vou mapear a porta 4200 do container para a porta 4200 da minha máquina física. E aqui eu vou rodar a imagem Angular Docker que eu acabei de gerar. Vamos rodar esse comando, deixa eu ver, ele deu algum erro. A porta já está em uso, então deixa eu ver aqui se eu deixei alguma aplicação executando. Pronto, parei aqui a execução da aplicação, então vamos de novo. Docker run, e aqui mapeando a porta 4200 para a porta 4200, e aqui a imagem Angular Docker. Vamos executar, e a gente já consegue ver aqui, ó, que ele iniciou a aplicação Angular, perfeito? Iniciou aqui e tá dizendo que tá na porta 4200. Se eu entrar aqui no 4200, a gente vai ver que ele abre a minha aplicação, ó, login page, e se eu entrar aqui em /login, que é a tela que tem dentro dessa aplicação, a gente já consegue ver aqui a telinha da aplicação. Então tá tudo funcionando. Só que tem um porém, aqui a gente tá executando um servidor Node, né? Porque como vocês podem ver aqui, a gente teve que pegar o Node, instalar as dependências e então fazer um ng serve. A gente não tá servindo arquivos estáticos aqui, a gente tá servindo um servidor, né? Um servidor Node aqui que tá rodando uma aplicação Angular. Caso essa seja a estratégia que vocês desejam seguir, essa maneira aqui já tava ok, vocês já tem o Dockerfile aqui de vocês e já iria funcionar. Só que tem muitas pessoas que utilizam o Angular justamente para fazer a geração de site estático. Então a gente utiliza aqui o Angular, né, o framework, utiliza todas as vantagens dele, só que aí no momento de fazer o deploy dessa aplicação, a gente faz o build, gera um site estático com apenas HTML e CSS, e o JS sendo importado pelo HTML, né, sem injeção de HTML, enfim, feita pelo JS, a gente gera o site estático mesmo, e aí serve os arquivos estáticos, né. Então vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para adaptar esse Dockerfile aqui, para fazer a geração dos arquivos estáticos e então servir eles ali no nosso container. Então, vamos primeiro parar a execução da nossa aplicação aqui que a gente tinha iniciado com o Docker. Deixa eu abrir aqui um novo terminal, vou dar um docker
docker ps para listar aqui tudo que tá rodando. E eu vou pegar aqui esse container ID e dar um docker stop para fazer ele parar de rodar aqui. Pronto, parou de executar. Vamos fazer docker ps de novo para ver se tem algo executando. Não tem nada rodando. Beleza. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que acontece quando a gente faz o build de uma aplicação Angular. Para quem ainda não sabe, né, o que acontece. Então, vamos vir aqui no terminal, vamos fazer npm run build. Esse npm run build vai rodar aqui o comando do package.json, que é esse daqui, ó. Esse comando aqui de build, que vai basicamente rodar o ng build, o ng aqui do Angular CLI. Quando ele termina de fazer o build, a gente consegue ver aqui, ó, que ele gerou uma pastinha dist. Essa pastinha dist contém o build da nossa aplicação. Dentro dessa dist tem a login page, que diz respeito aqui ao nome do meu projeto, né? E dentro de login page tem esse browser aqui. Dentro de browser, a gente consegue ver, ó, que ele gerou uma série de arquivos, tá vendo, ó? Tem um arquivo index.html aqui, com HTML meio bizarro aqui da minha aplicação, mas tá aqui o HTML. Gerou aqui os arquivos JS correspondentes, que é os que vão fazer a injeção das coisas ali na minha aplicação. Gerou aqui também os arquivos de estilo, né, os assets, enfim, ele gerou aqui minha aplicação como se ela fosse uma aplicação estática com somente HTML, CSS e JavaScript. Então o que a gente vai fazer agora é criar um Dockerfile onde a gente consiga servir isso daqui como um site estático, né, como um site estático que serve essa página index.html aqui, e o index.html faz o import do JS e o import do CSS, como se fosse um das antigas, né, a versão clássica lá de páginas web. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui no nosso Dockerfile, a gente vai ter que fazer algumas alterações. Por quê? Porque a gente não vai mais iniciar um servidor Node. A gente vai iniciar um servidor com Nginx. O Nginx, ele é uma ferramenta que permite que a gente sirva um servidor HTML simples, tá? Que entregue arquivos estáticos, por exemplo, entregando ali o nosso index.html, nosso CSS, nosso JS. Então, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, essa tecnologia, que é o Nginx, lá dentro do nosso Docker, né? A gente vai importar o Nginx e vamos fazer com que esse carinha aqui sirva os nossos arquivos estáticos. Porque, querendo ou não, a gente não vai iniciar uma aplicação Node, mas a gente precisa ter um servidor web ali rodando, né, dentro do nosso container, para que ele entregue os arquivos estáticos para as pessoas que fizerem requisição para esse meu container, né? Fizerem requisição ali para minha aplicação. Então é por isso que a gente vai usar o Nginx. Então aqui a gente vai mudar algumas coisas. A primeira delas é que aqui a gente vai importar um Node, mas a gente vai dar um nome para ele como Builder. Então, aqui ele vai ser o Builder e eu não vou mais precisar fazer esse ngserve aqui, nem esse expose. O que eu vou fazer aqui é só npm install e depois npm run build. Vou rodar o build da minha aplicação. Feito isso, eu vou agora partir para a parte da configuração do Nginx. Então, a gente vai ter que importar o Nginx aqui. Então, from Nginx Alpine. Então, a gente vai pegar a versão Alpine do Nginx. E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo que tá dentro lá do meu builder. Então, copy from builder, que aqui foi onde eu fiz o build da minha aplicação. Eu vou copiar tudo que tá dentro da barra app, que aqui é o workdir app. Então, dentro de app, eu vou ter aqui, ó, vamos olhar. Eu vou ter barra dist. Então, aqui, ó, barra dist, barra login page, né, que é o nome aqui da minha aplicação. Então, estamos dentro de barra app, que foi o workdir aqui onde eu fiz o build. Dentro desse barra app, vai ter esse barra dist aqui. Então, barra dist. Vai ter o barra login page e então o barra browser, tá? Aqui vocês coloquem o caminho que pegue certinho a aplicação de vocês. Então, eu tô indo até dentro de barra browser, que vai ser onde vão estar os arquivos, todos os arquivos que eu vou querer copiar aqui dentro, para dentro do Nginx. Feito isso, onde é que eu vou colar isso, né? Eu copiei. Agora, onde é que eu vou colar? Eu vou colar dentro de user, barra share, barra Nginx, barra HTML. Então, eu vou copiar tudo que tá dentro aqui do output do build da minha aplicação para dentro dessa pastinha aqui. User share Nginx HTML. Porque é aqui que o servidor Nginx depois vai buscar pelos arquivos estáticos. Agora, a gente vai ter que copiar o arquivo de configuração do Nginx, que é o nginx.conf. Esse nginx.conf a gente vai criar aqui no root da nossa aplicação também. Então, nginx.conf. Agora a gente já faz as configurações aqui. Então, a gente vai copiar isso para dentro de onde? Barra, etc., barra nginx barra conf. E aqui, na verdade, tem que ser barra nginx.conf, né? Tem que ser o nome do arquivo. Então, por que a gente tá fazendo isso aqui? A gente tá fazendo as configurações padrões do Nginx, tá? Então, a gente tá tendo que copiar os arquivos estáticos para dentro da pasta HTML do Nginx e estamos tendo que copiar o nginx.conf para dentro de nginx barra nginx.conf, tá? A gente tá só copiando aqui porque é assim que o Nginx funciona para que ele consiga subir aqui depois do servidor web certinho. E aí, o que eu vou fazer? A gente vai colocar aqui um expose e a gente vai expor que porta aqui? A porta 80. Então, a gente vai colocar a nossa aplicação para rodar na porta 80. E aí, por fim, a gente vai colocar o comando que vai
iniciar a execução da nossa aplicação. Então aqui cmd, e o que vai ser esse comando? É nginx, aqui -g, e aqui daemon off. E aqui um ponto e vírgula no final. E aqui eu escrevi errado, daemon, é assim, ó, daemon off. Beleza. nginx, -g, daemon off, expose da porta 80. Aqui copia o nginx-conf, né, a configuração. Copia todos os arquivos estáticos e aqui importando o nginx. Beleza, parece que tá tudo certinho. Agora aqui no nosso nginx-conf, a gente vai fazer umas configurações. A primeira delas é a configuração de eventos. Então aqui dentro de eventos, a gente vai colocar worker connections. E aqui a gente vai colocar 1024. O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que cada worker aqui do nosso servidor vai conseguir lidar simultaneamente com no máximo 1024 requisições, tá? É basicamente isso que a gente está dizendo. Cada worker aqui do meu servidor consegue lidar com no máximo 1024 requisições. Mais que isso, ele tem que passar para um outro worker, né? Isso aqui a gente precisa colocar, tá? O nginx pede que a gente coloque aqui essa configuração dos worker connections. Beleza. Agora a gente vai configurar o nosso servidor HTTP. Então a gente vai colocar aqui HTTP, né? Vamos iniciar o objeto HTTP e aqui dentro de HTTP vai ter o server. E aqui a gente vai colocar as configurações do nosso server. A primeira configuração é que porta ele está escutando. Então listen, e aqui a gente coloca um tab, vai escutar na porta 80. Depois a gente vai dar um nome para esse server name. Eu vou chamar de localhost. E ponto e vírgula no final. Agora a gente vai declarar aqui a localização dos arquivos dentro desse nosso servidor. Então aqui a gente vai colocar location, aqui barra, então na raiz dessa minha aplicação, o que vai ter hospedado aqui na raiz desse meu servidor? Eu vou ter o root, que vai ser o seguinte, vai ser esse aqui, ó, user share nginx html. Então a gente vai colocar isso aqui no root. E aqui não é 2 pontos, é só barra, né? Root vai estar dentro disso aqui. O index, o arquivo index, vai ser o index.html. Aqui a gente não pode esquecer do ponto e vírgula, senão vai dar erro. E aqui a gente vai colocar essa configuraçãozinha de try files, só caso ele não encontre aqui o arquivo index.html. Mas no caso ele vai usar sempre aqui o index.html. Beleza, então a gente está dizendo, ó, que na localização, né, no path barra, que é o root aqui do meu servidor, é para tu usar como root aqui esses arquivos que estão dentro de user share nginx.html e para servir aqui como index, o index.html. Beleza, e agora a gente vai colocar mais um location aqui que vai dizer respeito à página de erro, né? Caso ele não encontre aqui o endpoint solicitado. Então a gente vai colocar o seguinte, ó. Eu vou colar aqui essa configuração e vou explicar para vocês. A gente está dizendo que qualquer erro que der, qualquer um desses erros, 500, 502, 503, 504, é para levar para esse endpoint aqui, barra 500x.html. Essa localização 500x.html, o root dela tá aqui em user share nginx html. Então ele vai buscar por um arquivo, né, correspondente à página de erro aqui dentro, da onde ele copiou os arquivos do build, né? Aqui a gente fez a cópia dos arquivos do build. No caso aqui, no nosso caso, não tem nenhuma página de erro, tá? Então ele não vai encontrar, ele vai usar a página padrão do nginx. Mas caso a gente quisesse configurar, é assim que a gente faz a configuração, tá? E dessa forma aqui já deve funcionar. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada, os pontos e vírgulas aqui no final. Beleza, acredito que não. Então já podemos fazer o build aqui da nossa imagem e testar. Então vamos fazer aqui, né, o docker build, que nem a gente tinha feito antes, docker build, -t, angular, docker, ponto. E aqui ele vai iniciar o build da nossa imagem do Docker. E agora que a gente já fez o build da nossa imagem, a gente pode executar a nossa imagem e testar a nossa aplicação, né? Então a gente vai fazer um docker run, -p, e aqui a gente vai mapear as portas. Então aqui a gente tem que mapear agora a porta 80, não mais a porta 4200. Por quê? Porque o nosso servidor Nginx tá ouvindo na porta 80, ó. A gente colocou aqui que a gente expõe a porta 80, e aqui na configuração do nosso servidor HTTP, ó, a gente colocou ele para escutar na porta 80 e para servir aqui nossos arquivos estáticos. Então, aqui a gente tem que fazer docker run, porta 80, e eu vou mapear aqui para a porta 80 da nossa máquina. E aqui o nome da nossa imagem, né, que é o Angular Docker. Então, docker run, porta 8080, tá rodando tudo certinho, pelo jeito, né? Tá escutando aqui, não deu nenhum erro. Vamos voltar aqui pro navegador, e agora a gente vai entrar em localhost. Em vez de 4200/login, a gente vai entrar em 80/login. Então, aqui a gente consegue ver que mesmo acessando o localhost aqui, ele não tá carregando a página para nós, né? Nem se a gente entra ali em /login. E ele tá dando esse erro aqui, né, de fail load module script. Por quê? Porque ele não tá conseguindo carregar os arquivos JS aqui da nossa aplicação. Porque o nosso
nosso servidor está configurado para servir apenas arquivos do tipo text plain, né? Então ele está dizendo aqui, ó, ele está tentando pegar um arquivo do mime-type de JavaScript e está retornando o mime-type como text plain, né? Como se fosse um arquivo de texto puro. E aí o navegador está com erro aqui no momento de carregar os arquivos da nossa aplicação. Então a gente vai ter que vir aqui no nosso Docker e no nosso nginx conf e fazer algumas alterações, algumas configurações para que isso funcione. Então a primeira coisa é que dentro da nossa aplicação a gente vai criar um new file que vai ser o mimes.type. A gente vai colar isso aqui. E aqui, na verdade, deixa eu só renomear, é mime.types, não é mimes.type, é mime.types. Beleza. Agora, aqui no nosso Dockerfile, ao invés de copiar somente o nginx conf, a gente vai copiar esse mime.types também. Então a gente vai botar aqui copy mime.types para dentro de etc/nginx/mime.types. Beleza. E agora aqui no nosso nginx conf, a gente vai ter que colocar mais uma configuraçãozinha. Eu vou colar aqui a configuração e vou mostrar para vocês. Então aqui em cima de server, né, antes de iniciar as configurações do server, a gente vai colocar esse include e o default type, que aqui basicamente ele vai incluir os tipos, né, que a gente listou lá no arquivo mime.types. Então aqui, ó, a gente listou todos os tipos, né, de arquivo que a gente pode retornar, quais são os mime type deles. E agora aqui no nginx conf a gente colocou, né, para incluir esse arquivo mime-types para fazer esse mapeamento. Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo, no repositório aqui na descrição, para vocês conseguirem copiar depois. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai parar aqui a execução da nossa aplicação e vamos ter que fazer o build de novo, né? Então, deixa eu fechar aqui o servidor. Deixa eu abrir um Docker PS para ver se não tem nada rodando. Beleza, não tem. Então, Docker build -t Angular Docker ponto. Vai fazer o build aqui. E agora vamos executar aqui, né? Então vamos fazer docker run -p. E agora a gente vai rodar na porta 80, né? A nossa aplicação aqui tá rodando na porta 80. O nosso nginx conf, ó, a gente colocou para ouvir na porta 80 e aqui no Dockerfile, né, tá expondo a porta 80. Então, de novo, aqui a gente tem que pegar a porta 80. Então, vou botar aqui 80 e aqui eu vou mapear para 8080, na verdade, e pegar a porta 80. Então, eu pego a porta 80 do container e mapeio para minha 8080 aqui da minha máquina física. E aí eu vou rodar Angular Docker. E aqui não precisa do ponto porque é só o run. Pronto. Ele fez o run aqui, começou a executar. E tá vendo aqui que ele tá dando um erro, né, de duplicate extension XML. É por causa aqui do meu arquivo mime-types, né? Então, olha só, vou mostrar aqui de novo esse arquivo pra vocês. O que eu tenho aqui dentro? Basicamente, eu tenho os tipos, né? Tô mapeando cada tipo aqui que a minha aplicação pode servir, cada tipo de arquivo. Então, tipo teste HTML, teste CSS, application JavaScript, application JSON, etc. A gente colocou tudo aqui. Ele tá reclamando porque tá duplicado do XML por conta desses dois aqui, ó. Application XML e text XML. Mas não tem problema, vamos deixar assim. E de novo eu vou deixar esse arquivo aqui na descrição do vídeo. Então beleza, iniciamos aqui a execução da nossa aplicação. Vamos voltar lá pro navegador, agora eu vou dar um Enter. E aqui, né, tem que ser a porta 8080, não tá mais na porta 80. Então vamos entrar aqui e pronto, ó, a gente já consegue ver, já conseguimos acessar aqui a nossa aplicação, então a gente tá servindo ela através de um servidor aqui que serve arquivos estáticos. E a gente consegue ver aqui, ó, que ele não tá pegando as imagens. Por quê? Porque a gente ia ter que fazer a configuração aqui das imagens também no Nginx. Todo tipo de arquivo diferente aqui que a gente for servir, a gente tem que colocar aqui a configuração. Então a gente mapeou aqui o arquivo index.html, mapeamos a página de erro, mapeamos os mime types e agora teríamos que mapear aqui também a pasta de assets, né, que é gerada aqui no build. Mas isso vocês já sabem fazer, né, já sabem aqui mapear os arquivos, mas agora a gente já sabe aqui duas abordagens diferentes para dockerizar as nossas aplicações Angular. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. E se você quer aprender mais ainda sobre Docker, aprender desde o zero e aprender como fazer o deploy de uma aplicação Spring dockerizada numa VPS, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu fiz um tour completo ali pelo Docker e no final a gente fez o deploy da nossa aplicação. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os membros aqui do canal por todo o carinho e suporte que vocês dão pro canal e um agradecimento especial a todos os membros sêniors do canal. Vocês são muito especiais e moram no meu coração. É isso, galera, esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.